Noite em nome de Jesus. Ainda de pé, santos, no finalzinho a gente vai fazer oração pelo jovem. Quem quer orar pelo jovem? Levanta a mão. No finalzinho a gente vai orar. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem forte, bem feliz. Glória a Deus, amém. Eu tenho um prazer imenso de saudar a todos na paz do Senhor Jesus, amém. As palmas que glorificam ao Senhor da glória. As palmas podem ser mais fortes, porque é para Jesus. Aleluia. Ainda de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de louvar um louvor juntamente com os irmãos e as irmãs. Dê a mão à pessoa que se encontra do teu lado em nome de Jesus. Se o Senhor permitir, eu estarei também contando meu testemunho hoje aqui. Glória a Deus. Quem veio para adorar, diga glória a Deus. Quem veio para adorar mesmo, diga aleluia. Oh, glória. Então vamos louvar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, os teus olhos. Vamos louvar assim juntamente comigo. No momento em que acendei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você e eu amo também, por isso é que eu estou sempre a cantar, a cantar. Estará com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverá. E você? Aprenda a perdoar o seu irmão, viverá. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Toda a igreja dando glória, glória a Deus. Toda a igreja dando glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus da glória, ó Deus do céu, venha, Senhor, me usar nesta noite, meu Pai, com grande poder e com grande autoridade, ó Deus, venha falar com a tua igreja, com grande poder e com grande autoridade, ó Deus, necessitamos do Senhor, ó Deus, necessitamos, meu Pai, do Senhor. Então venha falar, Senhor, através da tua palavra, ó qual será apregoada nesta noite, ó Deus, que todo venha sair cheio da graça, cheio do conhecimento, ó Deus, se eu trouxe aqui, meu Pai, crente, Senhor, através da oração, vai alegrando esta irmã, vai alegrando esse irmão, o reclama lá do Remenecai, ó Senhor da glória, venha derramar, Senhor, venha derramar sobre o teu povo a porção dobrada, venha derramar, meu Pai, sobre a tua igreja, derrama e agora, Deus, ó Deus, que essa irmã, essa
irmã, meu Pai, ó qual não falava em língua, essa irmã, meu Pai, ó qual está fraca na oração, agora vai fortalecendo, oriento remene clama, oriento remene cai, ó Deus vai fortalecendo, fortaleça, meu Pai, a tua igreja, fortaleça o teu povo, ó Deus, fortaleça os jovens, vai fortalecendo, ó Deus, levanta com grande poder e autoridade, ó Deus, podemos sentir a tua graça, podemos sentir o Espírito Santo, ó Deus, esse irmão, ele clama lá do Remenecai, ó Deus, enviar, meu Pai, envia os anjos de fogo, oh aleluia, envia, Senhor, os anjos neste lugar, para pelejar, Senhor, o teu povo, porque o diabo, o nosso adversário, ele tenta, Senhor, nos parar, ele tenta, Senhor, nos botar, meu Pai, em um mundo cheio da glória, tenta nos colocar no mundo, mas o Senhor, meu Pai, o Senhor veio salvar aquele que estava perdido, oh aleluia, ó Deus, salva este irmão, garanta, Senhor da glória, a nossa salvação, ó Deus, treva o meu nome, o nome do teu povo, o livro da vida, da graça, o poder e a autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Quem orou com fé, diga glória a Deus. Quem orou com fé mesmo, diga aleluia. Ainda de pé em nome de Jesus. Depois eu peço as ofertas. Eu sou meio esquecido nas ofertas, então se alguém puder falar comigo para me pedir em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Aleluia. No livro de Jeremias, glória a Deus. No livro de Jeremias, capítulo 1. Se alguém puder, de mãe, depois fazer um favor, trazer um copo d'água para mim, que eu esqueci. Senão minha voz só desvia na calça. Glória a Deus. Agradeço pela presença de todos. Agradeço também pela jovem que me chamou para pregar aqui. É uma honra estar pregando. Glória a Deus, a palavra do Senhor aqui nesta igreja de Travessão. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Jeremias. Quem for achando vai dando glória a Deus, que eu quero que todos meditem juntamente comigo. Nós vamos falar acerca sobre o chamado de Jeremias. Quem achou, diga aleluia. Então podemos fazer a leitura do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu a Senhor Jeová: eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, de tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui agora no livro de Jeremias mesmo, no mesmo versículo, capítulo, no 17. Glória a Deus, no 17. E tu, pois, finjo os seus lombos, levanta-te e diz: olha, tudo quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei com ele que não tema na sua presença.
Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todas a terra, e contra os reis de Judas, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Todos juntamente comigo, nesse pequeno versículo 19, todos juntamente comigo, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Todo digo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Pode bater as palmas bem forte para o Senhor Jesus. Essas palmas ainda estão fracas, porque é para Jesus. As palmas têm que ser mais fortes. As palmas têm que ser mais fortes. Aleluia. Sabemos muito bem que no livro de Jeremias, esse versículo é um versículo muito bem conhecido. É um versículo que com certeza você já viu uma pessoa pregar, você já viu, você já leu ou, aleluia, já pregou também. Aqui iremos falar acerca sobre o chamado de Jeremias. Jesus, ele chamou Jeremias na tua mocidade. Jesus, ele chamou Jeremias quando ele era ainda criança, mas Jeremias, ele estava temendo, porque ele não sabia falar, glória a Deus, porque ele era uma criança. Como podemos observar muito bem na palavra, antes que formasse no ventre da mãe de Jeremias, o Senhor já tinha um chamado. O Senhor já começou a chamar Jeremias como profeta. O Senhor chamou Jeremias como profeta na tua mocidade. Entende só uma coisa? Muitas das vezes eu e você, aleluia, estamos negando o chamado que temos na nossa vida com o Senhor Jesus. Muitas das vezes você pode até pensar, eu não sei falar, eu não sei pregar, mas quem coloca as palavras na tua boca é Jesus. Quem coloca as palavras na tua boca é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus, aleluia. Como muitos já me conhecem, eu gosto de explicar um pouco para depois começar a pregar. Estou apenas explicando aqui um pouquinho desta palavra. Sabemos muito bem que o cargo de profeta é um cargo muito grande. O cargo de profeta, aleluia, é um cargo, como eu posso dizer, um cargo muito pesado. Por isso que Jeremias, ele estava temendo. Ele não só estava temendo porque ele era uma criança, mas viu aquilo em que Deus chamou Jeremias. Porque Deus precisava de um jovem, Deus precisava de um homem corajoso para pregar e para repreender, aleluia, aqueles em que estava desconcertado. Então Jesus, aleluia, ele já tinha santificado Jeremias. Jesus, ele já tinha chamado Jeremias. Jesus, ele já tinha, aleluia, um algo na vida de Jeremias. Entende só uma coisa? Muitas das vezes você diz assim, aleluia, eu não vou fazer tal coisa porque eu não estou preparado, eu não vou pregar,
porque eu não estou preparado. Entende só uma coisa, quem te chamou foi o Senhor Jesus, quem te chamou foi o Senhor, que fez o céu e fez a terra. Então por que você tem temido na presença do Senhor? Entende só uma coisa, muitas das vezes nós não somos usados, muitas das vezes, aleluia, nós não fazemos a obra, é porque, aleluia, nós estamos negando aquilo em que Deus prometeu na nossa vida, aquilo em que Deus nos chamou. Entende só uma coisa nesta noite, você é chamado, você foi chamado pelo Senhor Jesus. Levanta a mão, aleluia. Você é chamado, você foi chamado para pregar a palavra do Senhor, você foi chamado para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Não tema esse pessoa vier para você que você está exaltado, não tema esse pessoa chegar para você não vai conseguir. Quem te chamou foi Jesus, quem te chamou foi o Senhor. Então onde tu irás, Deus irá contigo. Hoje eu vim para dar lugar a Deus. Eu creio que você também veio para dar lugar ao Senhor Jesus. Então exalta, aleluia, glorifica na presença do Senhor, da glória, aleluia, glorifica o Senhor da glória, aleluia, porque você tem chamado para a obra do Senhor, você tem chamado para fazer, aleluia, a obra de Deus. Agora Jeremias é levantado como profeta. Agora Jeremias começa a tua caminhada como profeta. Muitas das vezes você se pergunta: eu passei por tanta luta, eu passei por tanta perseguição, e hoje eu estou aqui. Irmão e irmãs tentaram me derrubar, mas você está aqui. Entende só uma coisa, quando Deus chama, se levanta o inferno inteiro. Quando Deus tem um chamado, pode se levantar pastor, pode se levantar membro, pode levantar jovem, mas a obra de Deus vai ser cumprida. A obra do Senhor vai ser cumprida na tua vida, aleluia. Assim como Jeremias passou perseguição, Jeremias passou por luta, mas Deus foi com Jeremias. Aonde é que ele foi? Deus estava com Jeremias. E Jeremias falou com Deus: eis que eu não sei falar. Deus falou com Jeremias: eu, o Senhor, colocarei as palavras na tua boca. É o Senhor que fala. Quem está falando comigo aqui é o Senhor. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Muitas das vezes tem pessoa que está aqui em nosso meio. Você tem um chamado para a obra do Senhor Jesus. Muitas das vezes Deus te chamou desde quando você estava no frente da tua mãe. Mas muitas das vezes, oh aleluia, você tem temido, porque você diz: aleluia, se eu pregar, a irmã vai se levantar contra mim, mas se eu pregar, se eu falar, a irmã, aleluia, vai falar de mim, se aleluia, falar o que falar, mas você tem um chamado na presença do Senhor, na presença do Senhor. Você tem um chamado na presença do Senhor Jesus. Muitos profetas, eles venceram, aleluia, através do jejum, através da oração. Então Jeremias também, ele venceu através da oração.
Jeremias, ele, aleluia, pregou, ele anunciou através da oração. Se santifica hoje, aleluia, toma uma posição com Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele tem uma obra, Jesus, ele está aqui chamando para casa, para fazer a vontade do Senhor, aleluia. Pode bater as palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Muitas das vezes, irmão, você pode ir a uma congregação, né? Aleluia. Muitas das vezes você pode ir a algum lugar pregar a palavra do Senhor Jesus, né? É como eu, em muito lugar, já tive pregando, pessoa ficava de cara feia, pessoa não dava glória, mas quando está no WhatsApp, pelo vídeo, aleluia, fica dando risada à toa, mas quando está na presença do Senhor, não quer dar risada, porque teu irmão é que foi levantado, foi levantado pelo Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, glorifica ao Senhor da glória. Infelizmente, no tempo de hoje, está deste modo, desta maneira. Quando uma pessoa é levantada para pregar a verdade, muitas das vezes, pessoa se levanta, mas é normal. Os profetas de antigamente também foram perseguidos. Inclusive Jesus foi muito perseguido pela caminhada em que Jesus estava caminhando. Mas Jesus, ele nunca desistiu. É a mesma coisa de eu e você. Nós não devemos, aleluia, desistir do nosso chamado para a obra do Senhor Jesus. Jovens e mocidade, tome uma posição com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele quer jovens corajosos. Jesus, ele quer um povo corajoso. Jesus, ele quer uma igreja, aleluia, que glorifica. Jesus, ele quer o povo que vai anunciar. Jesus, ele quer o povo que vai levar a palavra do Senhor. Ele não vai temer o adversário. Jesus, ele quer o povo que, aleluia, anuncia o evangélico. É por isso que Jesus dizia: ide por todo mundo, anunciai o evangélico a toda a criatura. Jesus, ele tem chamado, Jesus, ele tem preparado os jovens, Jesus, ele tem preparado mocidade. Mas em vez de o povo orar, em vez de o povo, aleluia, se santificar para que Jesus cumpra a promessa na vida, está fazendo outras coisas em vez de, aleluia, orar a Deus. Para que Deus venha falar na tua boca. Porque aonde Jeremias ele ia, Jesus ele colocava uma palavra na boca de Jeremias. Aonde Jeremias ia, Jesus iria junto com ele. Deus iria junto com ele. Então por que você está temendo o teu adversário? Ah, jovem. Pessoas não gostam de mim. Entende só uma coisa.
aquele que tem chamado acontece isso. Pessoas só querem o meu mal. Quem tem chamado, tem que acontecer isso. Quem tem o chamado no Senhor Jesus, tem que acontecer isso. Levanta as mãos, aleluia. Só você que tem o chamado, só você que tem o chamado, aleluia. Levanta as tuas mãos, glorifica a Deus, glorifica o Senhor Jesus, glorifica o Senhor da glória, aleluia. Não para de glorificar, glorifica, 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 glorifica. Glorifica, aleluia. Não quero demorar muito com a palavra, só para finalizar. Que eu ainda vou contar um pedacinho do meu testemunho. Glória a Deus. Então, Jesus, Ele está querendo um povo avivado. Deus está querendo uma nação, aleluia, em que não teme o adversário, que é o diabo Satanás. Então ali, muitas das vezes, aonde Jeremias ele ia, muito nem dava crédito ao que Jeremias estava pregando e falando. O que me deixa mais, o que eu gosto mais na palavra de Jeremias, foi a primeira palavra em que Jeremias começou a pregar. Jeremias começou a repreender o povo, aleluia, de Jerusalém. Jeremias começou a pregar uma palavra dura, claro, porque todas as palavras não era Jeremias que falava, mas era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus, o próprio Deus, em que falava na boca de Jeremias. Não se preocupa, irmão. Muitas das vezes você diz assim: jovem, eu não sei pregar. Eu não sei pregar. Mas quem coloca as palavras na tua boca é o Senhor Jesus. Então você tem um chamado para a obra do Senhor Jesus. Vire para a pessoa que se encontra do teu lado. Você tem um chamado. Vire e fala com ela. Você tem um chamado. Deus, Ele te chamou, aleluia. E quando Deus Ele chama, aleluia, pode se levantar o que for, se levanta o que for, mas o Senhor vai cumprir. Pode se levantar o que for, o Senhor Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as promessas na tua vida. Glória a Deus. Irmão, assim aconteceu comigo também. Quando Deus Ele me chamou para a obra, para fazer o IT, para pregar, foi um pouco difícil, porque eu me encontrava em um mundo que minha mãe e meu pai jamais iriam me tirar de lá. Somente o Senhor Jesus, Ele iria me tirar de lá, como Jesus me tirou. Eu me encontrava num mundo totalmente perdido. Já estava sem solução para nada. Já não estava ligando para mais nada. Glória a Deus. No mundo em que eu estava, eu fazia a vontade de Satanás. Eu fazia a vontade do diabo. Glória a Deus. Muitas das vezes já tentaram me matar,
Muitas das vezes já tentaram tirar a minha vida, mas como eu tinha chamado, Jesus ele não permitiu que nada acontecesse na minha vida. É a mesma coisa você que está aqui. Você só está aqui porque Deus ele tem o chamado. Você só está aqui porque Deus que te chamou. Não foi nem o teu pai, não foi nem a tua mãe, mas foi Jesus que te chamou. Então ali eu estava no mundo das drogas, no mundo da prostituição e da bebedice. No tempo eu tinha 14 anos, veja bem, um jovem de 14 anos, ou melhor dizer, 15 anos, que já começava a beber, só voltava de madrugada para casa. Muitas das vezes a minha mãe, ela falava em chamar aquele conselho tutelar, porque a minha mãe já não estava me aguentando dentro de casa, porque eu chegava dentro de casa de uma forma que só Jesus na causa. Tinha dia em que eu madrugava à noitada, eu ficava nos bares, aonde que tinha ali bebida e etc. Eu estava, porque jovens, outros jovens lá do mundo, me chamava para fazer as coisas erradas. Me chamava para fazer tudo aquilo em que não agrada a Deus. Mas eu sabia que Jesus tinha um chamado na minha vida. Eu muitas das vezes, quando minha mãe me chamava para ir à igreja, eu não queria nem pisar e nem passar perto de uma igreja. Porque uma vez eu fui e falei que eu nunca mais eu ia. Porque lá eu vi o povo até mesmo falando em língua. Eu pensava que o povo era doido, porque estava daquela forma. Então, ali começou eu no mundo. Foi dos 15, eu criei até os 15, mais ou menos até os 16, que eu fiquei desse estado. E ali eu comecei a se juntar com alguns jovens lá da Tapera, que fumavam até mesmo drogas, faziam outras coisas a mais. Mas quando eu estava no mundo, eu era muito calado, eu ficava muito na minha. Eu não era daquele jovem que iria, um jovem muito falador. Então eu ficava muito no meu canto. Daí jovem vinha me oferecendo aquelas coisas. E dali eu aceitei o que estava me dando. Então dali a minha vida virou um inferno total. Porque o homem e a mulher sem Deus é como objeto parado. Eu queria sair daquela situação, mas uma força não deixava eu sair. Um algo não deixava eu sair. Então, alguns jovens vinham pregar para mim, da Tapera mesmo, vinha falar comigo até mesmo. O jovem Josué viria e falava para mim de Jesus. Mas eu não queria nem dar ouvido, eu não queria nem dar crédito. Eu não queria dar nem crédito às palavras que ele estava falando. Então eu continuei. Chegava na madrugada, a minha mãe já não estava aguentando mais. E teve uma certa hora em que minha mãe, ela me pôs para fora de casa. Porque
porque ela já não estava aguentando a maneira que eu estava vivendo. Então ali que eu me abri mais e fiquei fazendo mais as coisas do mundo. Muitas das vezes nós devemos passar por uma situação, porque através do nosso testemunho muitas almas são salvas. Então ali eu fui morar sozinho, aluguei uma casa. Aí eu falei, agora eu faço o que eu quero. Agora eu faço o que eu quiser. Comecei me envolvendo. Chegava nas noitadas, tal. Mas antes disso, deixa eu falar algo que eu esqueci. Quando eu chegava nas madrugadas, eu estava alcoólico. Então, a minha mãe ali até mesmo, pela maneira que eu estava, ela até mesmo me batia, tal, mas só que na hora eu não senti nada. Eu só ia sentir no outro dia. Nos bares aonde eu estava, o dinheiro que eu recebia, pegava tudo. Pegaram tudo. Ficava no meio de mulheres, homens, tudo numa vida que só Jesus. Aí eu já tinha quase uns 16 anos. Com 15 anos eu saí de casa. Minha mãe me tirou para mim. Aí eu saí fora de casa. Saí da minha casa. Daí lá, como eu disse, a minha vida virou um inferno que só Deus. Virou uma revirada que só Deus. Eu queria sair daquela situação. Eu queria sair daquele modo. Mas eu não tinha força nenhuma. Porque realmente o mundo tem muitas coisas para nos oferecer. Por isso que jovens estão no mundo fazendo a vontade do diabo. Então, ali eu tive um sonho. Eu vi um caixão no meio da minha casa, na sala. Eu via um caixão. E ali, pessoas estavam ao meu redor, inclusive a minha mãe, os meus parentes. Eu conseguiria ver a face, mas de uma coisa que eu fiquei muito espantado. Eu não sei direito, mas tinha 7 como tipo que pessoas pretas ao meu redor. Ao lado do caixão tinha pessoas pretas. Agora, nessa parte aí, eu não tinha entendido muito. Eu ficava olhando. Aquelas pessoas pretas ficavam dando gargalhada, ficava dando risada. Mas era uma risada que eu não consigo falar a risada como era. Era tipo como a risada que não estava ali. Era de um outro lugar que saía a risada. É uma risada muito sombria, que dava medo. No sonho eu sentia muito medo. Muito medo. Daí, ali eu vi um caixão, mas quando eu iria olhar no caixão, eu já ia para outro canto. Eu vi um jovem conversando. Aí o jovem falava assim: eu falei com o Rodolfo que isso iria acontecer. Eu falei com ele que isso iria acontecer. Inclusive ontem eu estava pregando para ele. E isso aconteceu. Eu tinha avisado a ele. Ali, irmão, eu já pude perceber que Jesus, ele me queria depressa. Eu já percebi que Jesus, ele me queria. Quando eu levantei daquele sonho,
tipo que eu estava realmente na vida real. Eu acordei com meu coração batendo muito forte mesmo. Eu estava suando muito. Daí dali, agora em vida real, eu cheguei até um jovem e falei, como é que eu faço para aceitar Jesus? Eu perguntei, ele falou, você pode aceitar aqui, mas ou você também pode aceitar lá. Eu falei, hoje à noite eu vou com você para a igreja. Eu estou cortando algumas partes porque vai ficar muito grande. Daí eu falei, eu vou com você para a igreja. Eu muito ansioso, doidinho para chegar à noite, era um dia de sexta-feira. Eu doidinho para chegar, para ir para a igreja. Ali na Tapera, quem era o pastor, agora eu esqueci o nome dele, mas era um pastor ali. Inclusive esse pastor, eu creio que ele mora aqui. Aí ele começou a pregar uma palavra lá. Irmão, é tipo que eu estava sentado no meu lugar, é tipo que meu corpo não estava ali. Eu via o homem de Deus pregando. É tipo que não era ele que estava pregando. É tipo que o corpo dele não estava ali. Mas era Deus falando comigo através dele. Aleluia. Eu lembro disso até hoje. Na hora eu comecei a chorar. Quando eu conto esse testemunho, até eu mesmo me emociono. Porque só Deus para nos salvar mesmo. Daí, além disso, também eu sou difícil de chorar. Sou muito difícil de chorar. Então ali, o homem de Deus começava a pregar. E aquelas palavras falavam muito, mas falava por dentro, no profundo. Comecei a chorar muito mesmo, dentro da igreja. Como eu disse, sou difícil a chorar, mas naquele dia, chorei muito. Uma irmã, aleluia, ou melhor, um jovem lá, quando eu começava a chorar, eu fui para o pátio da igreja. Muitos jovens me perguntavam o que estava acontecendo. Muitos jovens me perguntavam o que estava acontecendo. E como eu estava chorando muito, eu não consegui falar com aquele jovem. Porém, depois eu falei que quando o irmão estava pregando, quando o pastor estava pregando, aquela estava vindo como uma seta diretamente para mim. Estava vindo direto para mim. Daí, quando o irmão perguntou, quem quer aceitar o Senhor Jesus? Tipo que minha mão ficou travada. Ficou travada mesmo, apesar que me emocionei muito pelo aquilo, as palavras ao qual estava falando comigo, a minha mão ficou travada. Mas quando ele falou pela terceira vez, a minha mão levantou. Ele me chamou na frente e perguntou, aleluia, se eu queria aceitar Jesus mais uma vez. E ali eu aceitei ao Senhor Jesus com 16 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Confesso que na minha caminhada teve jovens tentando me derrubar, teve jovens me querendo me tirar até mesmo da igreja. Confesso que muitas das vezes pensei em desistir pelas lutas que eu estava passando. Daí
eu peguei e voltei para a minha casa. Ali eu pedi desculpa à minha mãe, glória a Deus. E ali Deus cumpriu com a tua promessa na minha vida. E Deus já tinha me chamado há muito tempo como um pregador da palavra do Senhor Jesus. Para resumir aqui, jovens, pastores já tentaram me derrubar, inclusive jovens já me bateram dentro da igreja quando eu preguei uma palavra sobre namoro. Eu preguei lá em Isaac, se eu não me engano, em Rebeca. Não, é Rebeca. Preguei lá. Inclusive, jovens, foi na minha casa, jovem não, um jovem, foi na minha casa e eu deixei ele fazer aquilo que ele fez. Eu até falei mesmo com ele, ó, você faz o que você quiser, eu não colocaria um dedo em você. Aí ele fez, falei com o pastor falou comigo, mas você vai pregar uma coisa para o pastor que o pastor tem que pregar? Aí eu falei, apenas eu falei aquilo que Deus mandou. Eu não falei nada de mim mesmo, porque não adianta me chamar para pregar e eu agradar a igreja, pregar o que a igreja quer. Eu tenho que pregar segundo o meu chamado, segundo o que Deus manda. Aquele jovem não foi disciplinado. Fiquei quase um ano sem ir para a igreja. Eu ficava perguntando, eles vão sentir falta de mim, vão vir em casa aqui, ó. Nenhum foi. Nenhum. Misericórdia. Nenhum foi para pelo menos dar uma palavra para mim. Eu que tive, pela graça de Jesus, me levantar. Daí, botei o joelho no chão da minha casa e falei, Deus, eu não quero ficar mais assim, porque se eu voltar para o mundo, talvez pode ser até pior, talvez não, vai ser pior. Então ali voltei, em nome de Jesus, estou até hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitas das vezes você tem chamado, mas você nega o teu chamado. Muitas das vezes Deus te chama a tempo, mas você nega Jesus. Hoje, saia daqui com a tua bênção, com a tua vitória e com a tua salvação garantida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, esse pequeno testemunho, só esse pequeno testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu falei assim, Deus, a próxima vez que eu pregar lá em Travessão, eu vou contar o meu testemunho. Então, pela misericórdia de Deus, a jovem, se eu não me engano, Elaina me chamou para pregar. E eu estou aqui, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Gostaria que todos se ponhassem de pé. Eu sou 9h15. Você que trouxe a tua oferta, ou você que trouxe o teu envelope com o teu propósito, pegue nas tuas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você também que não trouxe pode se levantar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar a Deus para Deus multiplicar. Glória a Deus. Todos comigo. Glória, glória, glória a Deus. Senhor e meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, venha abençoar, multiplicar, Senhor, aquele